Se você tiver com sua Bíblia aí em mão, você pode abrir em Marcos capítulo 6, versículo 3, e vai dizer o seguinte: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Quem eram esses irmãos? Quais são as principais hipóteses? E lembrando, gente, que uma hipótese é uma suposição, é uma possibilidade que pode ser verdadeira ou falsa. A Bíblia ela não é conclusiva a respeito dos irmãos de Jesus. Nós temos textos que apontam numa direção, que nos ajuda a inferir ou a interpretar de uma determinada forma. Então, nós temos três hipóteses para os irmãos de Jesus. Qual dessas três hipóteses você acredita? Qual é a mais provável? É a número 1, que eram filhos de José e Maria, de uma relação sexual. Número 2, eram primos de Jesus. O número 3, eram filhos apenas de José, de um segundo casamento, um casamento anterior que José teve. E aí, o que você acredita? Coloca aí nos comentários se é a número 1, a hipótese 1, 2 ou 3, para a gente poder entender o seu pensamento, a sua perspectiva, a sua posição a esse respeito. Então, esse é o primeiro ponto. Você não vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento dizendo explicitamente que os irmãos de Jesus eram chamados de filhos de Maria. Um segundo ponto é o seguinte: em nenhum lugar do Novo Testamento é dito expressamente que Maria teve outros filhos além de Jesus. Menciona-se apenas os irmãos de Jesus, mas você não tem nenhum texto dizendo expressamente que Maria teve outros filhos além de Jesus, ok? Então, a Bíblia ela não é conclusiva em relação a isso, mas as inferências que nós vamos fazer a partir da terceira e da quarta razão nos aponta na direção da terceira hipótese. O fato de Jesus ter confiado sua mãe aos cuidados do apóstolo João, ali em João capítulo 19, versos 26 e 27, indica que os irmãos e irmãs de Jesus não eram filhos de Maria, pois, segundo a cultura da época, os filhos biológicos tinham a responsabilidade de cuidar da mãe após a morte do pai, ok? Então, esse texto também ele é muito importante para mostrar que Maria teve apenas Jesus e não outros filhos. Essa é a última razão. Os irmãos de Jesus tinham comportamentos de irmãos mais velhos, pois eles tentaram interferir na missão de Jesus. Depois leia o texto de Marcos, capítulo 3, 21 e 31. E também eles alteraram a voz com Jesus, ali em João, capítulo 7, versículos do 3 ao 4. Bom, qual o problema disso? No Oriente Médio, o filho primogênito, que era o primeiro filho, era o mais respeitado porque ele iria substituir o pai quando este morresse. Então, jamais, guarde essa palavra, jamais um filho mais novo alteraria a voz com um filho mais velho. Diante disso, nós inferimos, é uma inferência, que os irmãos de Jesus eram mais velhos do que ele. E como Jesus era o primogênito de Maria, logo os irmãos de Jesus só podiam ser filhos de José de um casamento anterior. E agora vem um outro ponto para a gente finalizar ainda dentro dessa questão da idade. Outro detalhe importante que mostra que os irmãos de Jesus eram mais velhos do que o próprio Jesus é o fato de que o nome de Tiago é sempre o primeiro mencionado na lista de irmãos. Você lembra que inicialmente, você chegou agora nesse vídeo, depois reveja esse vídeo. Inicialmente, eu apresentei os nomes dos irmãos de Jesus. Aparece duas vezes a lista dos nomes dos irmãos de Jesus, em Mateus 13 e em Marcos 6. E Tiago, ele é sempre o primeiro nome mencionado. Isso nos ensina algo. Isso, na verdade, nos ensina o seguinte, que ele era o primogênito.
É isso aí. Por quê? Porque na cultura do Oriente Médio, o nome do filho primogênito era sempre o primeiro citado na lista de filhos. Basta você ler o texto de Gênesis, capítulo 35, versículo 23. Ali você tem a lista dos nomes dos filhos de Jacó, e você vai perceber que Rúben é o primeiro citado como primogênito. Então, o fato de Tiago ser sempre o primeiro nome na lista dos nomes dos irmãos de Jesus indica que ele era o irmão mais velho, que ele foi o primeiro filho de José, e, portanto, essa é uma evidência de que os irmãos de Jesus eram mais velhos do que Jesus e, portanto, eram filhos de José de um casamento anterior que José teve. Por isso, com base nesses textos, nessas explicações, nessas razões que eu apresentei, a hipótese 3 é a mais provável. Essa hipótese, ela é mais bíblica, vamos dizer assim, ela consegue ter mais base bíblica. Eu não sei se você iniciou esse vídeo e você acreditava na primeira hipótese ou acreditava na segunda, mas considere cada um dos textos que apresentamos, as razões e os argumentos que apresentamos a favor da terceira hipótese, porque, ao nosso ver, e também à luz da palavra de Deus, ela é a mais provável, ela é a mais próxima da verdade.